Vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Sejam bem-vindos a mais um Culto Kids e nós vamos continuar falando sobre o Natal. Fica ligadinho aí! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, meu refúgio e fortaleza. Confio e sempre hei de confiar. Ele é o meu Deus, meu refúgio e fortaleza. Confio e sempre hei de confiar. Habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, meu refúgio e fortaleza. Confio e sempre hei de confiar. Ele é o meu Deus, meu refúgio e fortaleza. Confio e sempre hei de confiar. A peste, a mortandade, milhares cairão, mas em pé eu estarei, porque tu, ó Senhor, és meu refúgio e fortaleza. O Altíssimo é minha habitação, seus anjos guardiões da minha vida, meu caminho, estou seguro, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará, minha casa segura está. Eu te amo, Senhor. Te amo tanto, não temerei terror, a peste e a mortandade, milhares cairão, mas em pé eu estarei, porque tu, ó Senhor, és meu refúgio e fortaleza. O Altíssimo é minha habitação, seus anjos guardiões da minha vida, meu caminho, estou seguro, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará, minha casa segura está. Te amo, Senhor, eu te amo tanto, eu te amo, Senhor, eu te amo tanto, eu te amo, Senhor, eu te amo tanto. Eu te amo, Senhor, eu te amo tanto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo.
Jesus, tu és meu Senhor, meu Rei, meu libertador, meu intercessor, amigo fiel, o irmão mais velho que morreu por mim. Por tua cruz fui reconciliado com Deus Pai. Por teu sangue fui aproximado. Não há mais barreiras que nos separem. A inimizade acabou entre nós. Eu que estava longe, agora estou em ti. Sobre a rocha, firmado em ti. Não há mais barreiras que nos separem. A inimizade acabou entre nós. Eu que estava longe, agora estou em ti. Sobre a rocha, firmado em ti. Sobre a rocha, firmado em ti. Jesus, tu és meu Senhor, meu Rei, meu libertador, meu intercessor, amigo fiel, o irmão mais velho que morreu por mim. Por tua cruz fui reconciliado com Deus Pai. Por teu sangue fui aproximado. Oh, não há mais barreiras que nos separem. A inimizade acabou entre nós. Eu que estava longe, agora estou em ti. Sobre a rocha, firmado em ti. Não há mais barreiras que nos separem. A inimizade acabou entre nós. Eu que estava longe, agora estou em ti. Sobre a rocha, firmado em ti. Sobre a rocha, firmado em ti. Não há mais barreiras que nos separem. A inimizade acabou entre nós. Não há mais barreiras que nos separem. A inimizade acabou entre nós. Eu que estava longe, agora estou em ti. Sobre a rocha, firme
firmado em ti, sobre a rocha, firmado em ti, sobre a rocha, firmado em ti, sobre a rocha, firmado em ti. Glória a Deus, mais uma palavra de oferta, como a gente tem sempre ensinado a cada um de vocês, que a gente oferta ao Senhor com todo o nosso coração, e a gente sempre tem que ter o nosso coração assim, ó, em obediência à palavra do Senhor. Quanto mais você obedece, mais e mais você é abençoado, amém? Eu queria que você prestasse atenção aqui, ó, lá em Gênesis, no capítulo 22, a partir do versículo 1. Presta bem atenção nessa história. Você vai ficar meio assim, mas você já ouviu. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E Deus continuou: Pega o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então preste atenção, ó. Abraão não hesitou, ó, em obedecer. Rapidamente Abraão obedeceu ao Senhor. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Olha a fé desse homem. Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Olha a fé dele. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Então aqui você vê que Abraão, ele foi obediente e rápido, ele não esperou. Ai, não, vamos esperar um mês, né? Quem sabe se não muda de ideia. Não, Abraão foi obediente. E Abraão esperou muito tempo para ter esse filho, Isaque. Então, eles amavam, né? Lógico, como todo pai e toda mãe ama o seu filho. Ele esperou por Isaque. Mas o Senhor pediu o quê? Isaque em holocausto. O que é holocausto, tia? Vocês lembram quando nos filmes, nos desenhos, vocês já viram quando coloca o animal, coloca fogo e coloca para queimar? Seria isso? Seria feito com Isaque. Mas Abraão foi obediente. E aqui, o menino perguntou, mas cadê o cordeiro, né? O que Abraão falou? Ó, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E o que a gente tem que fazer quando o Senhor pede? A oração. Você, como criança, tem que ter o coração em oração. Porque quando o seu coração está obediente ao Senhor, você vai estar ofertando com alegria para Ele. E Abraão, com essa oferta tão forte que o Senhor pediu para ele, mas agora presta atenção aqui, ó. Lá no capítulo 22, mesmo no versículo
14. E Abraão, vamos ver do 13. Abraão ergueu os olhos e viu atrás, olha só, viu atrás de si o carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Porque o Senhor provê todas as coisas para cada um de nós, amém? Daí dizer-se até o dia de hoje, aquele lugar chama-se no monte do Senhor proverá. E então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, presta atenção aqui, olha só o que o anjo disse. Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos, juntos foram para Berseba, onde fixou residência. O que a gente vê aqui? Que Abraão foi obediente. Então quando o Senhor fala para você ofertar, você oferte. Agora presta atenção que é nesse outro versículo. O que está escrito? Salmo 34, versículo 11. Vinde meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? É você ter medo, tremer de medo do Senhor? Não, é você ter um coração assim, ó, obediente ao Senhor. Quando você oferta com alegria, você está sendo obediente, amém? Então que o Senhor possa colocar cada dia mais isso no seu coração, a obediência, que você vai crescer na presença do Senhor de todas as formas, amém? Ele vai multiplicar as bênçãos sobre a sua casa e o Senhor proverá tudo do que você necessita, abençoando seu pai e sua mãe, cada um de vocês no trabalho, não deixando faltar nada, absolutamente nada, porque o Senhor é o Deus que tudo provê, amém? Então que Deus abençoe e multiplique as bênçãos sobre você e a sua casa. Deus abençoe vocês. Voltamos para falar mais uma palavra sobre o Natal, né? E como a gente já viu lá com a irmã Maria, a diaconisa Maria, também com a pastora Flávia, né? Nós vimos sobre o Natal, que talvez Jesus não tenha nascido nessa data, né? De 25 de dezembro. Foi uma data que escolheram para comemorar, para comercializar, né? Para vendas, para compras, mas nós também podemos aproveitar esse momento para agradecer a Deus, né, pela vinda de Jesus, porque Jesus é o nosso maior presente. E esse é o tema nosso hoje, né, desta semana, nosso maior presente. E a palavra do Senhor diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho único, unigênito, né, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então aqui nós temos um presente bem grandão, né? Então esse presente aqui simboliza a Deus, né? Um presente que Deus nos deu. Ele nos deu o maior presente do mundo, que é o seu Filho único, o seu Filho unigênito, o seu Filho Jesus, que morreu naquela cruz. Para quê? Esse aqui, ó, é o presente de Jesus para nós. E ele nos deu a salvação. E a salvação, ela é de graça, mediante a fé. Então nós precisamos crer no Senhor Jesus, né? Um homem chamado Nicodemos, né? Ele era um religioso, ele era um estudioso da palavra, da Bíblia, né? E quando ele foi se encontrar com Jesus, ele queria saber mais sobre Jesus, sobre o que Jesus ensinava, e Jesus começou a falar isso para ele, né? Em João 3 fala isso, em João 3,16, Jesus diz a ele, né, que Deus, ele amou tanto o mundo que ele entregou o seu Filho único para todo aquele que nele crê.
Mas Nicodemos não estava entendendo. Mas como isso pode acontecer? E Jesus disse, é bem simples, basta crer. Então é isso que Deus ele quer de nós, que nós venhamos a crer, porque Jesus, ele foi o nosso maior e melhor presente, um presente precioso que Deus nos deu. Para quê? Para que nós tivéssemos relacionamento novamente com o Senhor, para que nós tivéssemos salvação, não mais a morte, não mais escravos do pecado, mas para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna com o Senhor. Queria fazer essa pergunta para você. Você teria coragem de entregar o seu bem mais precioso, que a pessoa que você mais ama? Pensa aí, quem que é a pessoa que você mais ama? A sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua irmã? Quem é aí que você mais ama? Você teria coragem de entregar essa pessoa para morrer por pessoas que você nem conhece? Por pessoas que nem te amam, que nem te agradam, pessoas que não gostam de você? Você teria coragem? Foi isso que Deus, ele fez por nós. Ele nos deu Jesus, o seu único filho, para morrer em nosso favor. Pessoas que nem existiam antes, né? Pessoas que iriam nascer no pecado, pessoas que nem conhecem a Jesus, nem conheciam a Jesus. Então, Deus ele fez isso por nós. Ele deu esse presentão para nós, que é o seu Filho Jesus. E nós só precisamos crer que ele veio, crer em Jesus, né? Crer que ele veio, que ele morreu, assim como a irmã Maria falou, ele já veio com um projeto já, que era a morte na cruz, pelos nossos pecados, para nos dar vida, né? Para trazer novamente a gente para perto de Deus, nos dar essa vida eterna. De sermos novas criaturas diante do Senhor, ter um novo nascimento, né, diante de Deus. Tudo isso Deus ele fez por amor a nós, né? Lá em João 3,16, como a gente já leu aqui no início, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse, né? Que amor tremendo, não é verdade? Né? O amor do nosso Deus, do nosso Pai. Ele nos amou imensamente e nos deu esse presente, e por isso nós devemos comemorar sim, né? Mas o nascimento de Jesus, né? A vinda de Jesus aqui na terra, para restaurar essa intimidade com o Senhor, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Sim, nós devemos celebrar a isso com muito amor no nosso coração, com agradecimento ao Senhor por tudo que Ele fez por nós, e com o coração crendo nas palavras do Senhor, né? E que nós possamos alimentar a nossa fé, lendo a palavra, orando, né? Buscando ao Senhor a cada dia mais. É isso que é o desejo do coração de Deus. Não é apenas que a gente crê, mas que a gente avance também em Cristo Jesus, né? Na fé, na palavra, em tudo mais que Ele tem para nós. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe a sua semana, que você possa celebrar a vida que Deus nos deu através do seu Filho Jesus, o maior presente para nós. Deus abençoe.